começar com a segunda parte, né? Pouca gente entende de economia. Então, pouca gente vai ter familiaridade, por exemplo, com os argumentos do prêmio Nobel economista austríaco liberal Friedrich Hayek, num paper de 1945, sobre o papel do conhecimento na sociedade, onde ele mostra ali, de forma brilhante, que o preço livre exerce uma função primordial para levar informação que existe de maneira totalmente fragmentada na sociedade, cada um detém uma pequena parcela, e o preço é um instrumento que leva para todos os agentes de decisão a informação relevante do mercado. Por exemplo, o preço da gasolina disparou, eu não preciso ser um especialista em geopolítica, eu não preciso ter uma noção muito boa do que o Putin quer com a Ucrânia, de como vai ser a reação, de quem é o maior produtor, de se a Venezuela vai entrar ou não e vai ser capaz de compensar. Eu olho o preço. E o preço, se for formado de maneira livre, está me dizendo o seguinte: segura o consumo, racionaliza o consumo, porque tem que racionar, porque se você não usar de maneira mais racional e comedida esse produto, ele vai ter falta na prateleira logo, logo. Ele vai ter escassez. Então, o preço está me avisando isso. Sabe aquela piscina que eu quero manter aquecida porque eu me dou a um luxo de aquecer? Putz, não é hora disso. Estou sentindo no bolso, então eu vou usar só para abastecer o carro, o combustível. Isso é o preço que faz. Se você quebra esse termômetro, se você dá subsídio, se você artificialmente controla o preço, você transmite a informação equivocada para os agentes. Então eu não preciso mudar os meus hábitos de consumo porque o preço está igual. E aí o que vai acontecer? Vai faltar o produto na frente. Então, nós temos farta literatura sobre isso, econômica. Tem um livrinho sobre 40 séculos, né, de controle de salários e preços que deram errado, 40 séculos, desde o Código de Hammurabi, depois o imperador Justiniano no Império Romano. Olha, são 4.000 anos de conhecimento sobre isso. E tem gente que não aprende a lição. Aprendemos com a história, que pouca gente aprende com a história. Então, muita gente insiste nesses erros. E numa medida populista. Tem que fazer alguma coisa, né? Então, isso é o arcabouço, isso é o pano de fundo teórico. Agora, vamos para a prática. O presidente Bolsonaro tem resistido à tentação e tem feito discursos políticos para atender a angústia de uma parcela do seu eleitorado, em especial os caminhoneiros e tudo mais. Mérito tem que ser reconhecido aqui. Ele resistiu até aqui à tentação populista. Qualquer outro já teria feito uma intervenção na Petrobras. O Lula já falou que teria feito, o Ciro Gomes teria feito, até o Moro deu a entender que teria feito. Então, vamos reconhecer o mérito de um presidente que está sob muita pressão política e está escutando o seu ministro da Economia, em que pese um ou outro discurso, né, para responsabilizar a Petrobras de certa forma. Mesmo quando ele fala essas coisas, ele fala que devia privatizar a Petrobras, ou seja, ele aponta a solução correta. Por que existe a pressão política tão grande no Brasil? Porque existe a Petrobras. Então a gente tem que olhar para onde escorregou e não onde caiu. Nos Estados Unidos existe um desgaste político por Joe Biden, mas até porque ele tem uma política energética que é parcialmente responsável pelo problema. Ele puniu produtores de petróleo aqui, com a burocracia dele e com a cruzada da energia limpa verde. Então, em parte, ele tem culpa no cartório, também pela questão da geopolítica, da política externa, que levou o Putin a intervir na Ucrânia, que também tem culpa da fraqueza da liderança do Biden no Ocidente. Então, existe um desgaste político, mas ninguém fica pressionando a Casa Branca para congelar preço. Sabe por quê? Porque ela não tem esse poder e nunca teve. Porque não existe uma Petro USA. Existem dezenas de empresas privadas que todo dia remarcam o preço na bomba. Inclusive tem competição e tem variação de preço. E tem variação grande entre estados, porque tem política tributária diferente. Então você vai na Califórnia, é $7 o galão para encher, vem aqui na Flórida é 4, na média. Então, no Brasil a pressão recai ainda mais sobre Brasília, porque o presidente tem esse poder, se ele quiser, numa canetada, quebrar o termômetro. Então ele tem feito a coisa certa, resistido à pressão populista, à tentação, e falado que a Petrobras tem que ser vendida. Agora, ele faz discurso eleitoral para os caminhoneiros? Faz. Acho que a Petrobras está sendo insensível, não tô confortável, não estou gostando da política de preço.
É o jogo. É o jogo. Se ele quebrar o termômetro, ele vai ser criticado por mim. Até aqui, ele não fez, então ele foi elogiado. Porque eu já falei várias vezes que um governo nacional populista, como o de Bolsonaro, assim como o de Trump, precisa ser muito mais avaliado e julgado pelo que é feito pelo governo do que o que é dito pela liderança. Os arroubos retóricos de Bolsonaro, de Trump, são muitas vezes condenáveis. Mas o que importa mesmo é o que o governo está fazendo. Por isso que é ridículo falar que é um governo autoritário. Pinochet, né? Tem maluco pra tudo nesse mundo, né? O Lula é o Che Guevara e o Bolsonaro é o Pinochet. Cadê? É um governo que respeita as regras, joga dentro das 4 linhas da Constituição e, inclusive, com uma agenda liberal, reformista, de privatização, de redução de burocracia, de livre mercado, de abertura comercial. Tá tudo certo. Muita coisa ficou aquém, porque tem um Congresso, tem um STF, por aí vai. E tem, às vezes, briga interna. Nem todo bolsonarista entende isso. É verdade. Tem alguns ali nacionalistas, tem uns militares ali que tem uma visão mais estratégica, não sei o quê, que, enfim, em tempos de guerra, às vezes até mostra sua razão de ser, mas porque a globalização, o que faz a globalização? A alocação dos recursos em âmbito mundial ser para aqueles mais eficientes. São as tais vantagens comparativas de que falava David Ricardo e Adam Smith. O problema é que quem é mais eficiente em vender fertilizante hoje? A Rússia. 1/4 da oferta de fertilizante que o Brasil compra vem da Rússia. E agora, sob sanção? Então, aí vem as discussões, né? Autossuficiência, mesmo que tenha um custo e tudo. São decisões interessantes, debates interessantes. Mas o fato é que mexer no preço de forma artificial não é o correto. Agora, vamos também, para fechar minha fala, Paulo, lembrar que estamos lidando aqui com condições muito atípicas. Não são condições normais de temperatura e pressão. Eu não estou dizendo que isso justifique uma intervenção. Do ponto de vista econômico, é sempre um erro. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista político, é óbvio que alguma medida pode fazer sentido e o presidente tem apontado que a redução de impostos é um caminho melhor. Aí vai ter um economista liberal purista que vai virar e falar assim, mas tem que vir seguido de redução de despesa e tudo. Ok. Agora, calma. Você está falando o seguinte, um mundo que acabou de sair de uma pandemia, na verdade de uma reação a essa pandemia que foi muito equivocada, com lockdown, com quebra da cadeia produtiva global e tudo, emendando numa guerra, envolvendo a Rússia. Então, assim, é óbvio que as circunstâncias são muito atípicas, o que, no mínimo, deveria levar a uma tolerância maior para medidas mais heterodoxas. Eis o ponto. Então, mérito desse governo que resistiu à tentação populista, não obstante esse cenário que eu acabei de descrever. Parabéns, é tudo que eu posso dizer.